Tudo bem com você? Este é o segundo vídeo da série aqui do canal em que estamos falando sobre a possibilidade de perda do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. No vídeo anterior, vimos quais são os 5 crimes de responsabilidade que podem justificar a perda do cargo de ministro do STF. Neste vídeo, vamos explicar quem pode apresentar denúncia contra os ministros e a quem essa denúncia deve ser encaminhada, já que o STF é a mais alta instância da justiça brasileira. Mas antes de continuar, gostaria de pedir a você a gentileza de se inscrever no nosso canal, caso não seja ainda inscrito. E só para esclarecer, este vídeo é baseado em informações disponíveis no portal do Senado Federal e no texto da Lei 1079, que é de 1950, conhecida como Lei do Impeachment. Lá no portal do Senado, consta a informação de que não existe previsão constitucional de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. No entanto, a Constituição Federal, no artigo 52, inciso 2º, diz que compete ao Senado processar e julgar ministros do STF quanto aos crimes de responsabilidade. Esses crimes são aqueles que nós detalhamos no vídeo anterior e que estão definidos na Lei 1079 de 1950, que acabamos de citar. E o que diz a lei sobre esse tema? Já no artigo 2º da Lei do Impeachment, está estabelecido que os crimes definidos nela, ainda quando simplesmente tentados, são passíveis da perda do cargo, inclusive com inabilitação de até 5 anos para o exercício de qualquer função pública imposta pelo Senado Federal nos processos contra o presidente da República ou ministros de Estado, contra os ministros do Supremo Tribunal Federal ou contra o Procurador-Geral da República. Isso significa que a pena por crimes de responsabilidade, nesse caso, não se limita à perda do mandato, mas inabilita o ministro a exercer qualquer cargo ou função pública por 5 anos, e isso de acordo com a Lei de 1950. Muito bem, e quem pode denunciar o ministro do STF por crime de responsabilidade? A resposta a essa pergunta está no artigo 41 da Lei 1079. Acompanhe o texto do artigo 41 na íntegra. Abre aspas. É permitido a todo cidadão denunciar perante o Senado Federal os ministros do Supremo Tribunal Federal pelos crimes de responsabilidade que cometeram. Fecha aspas. Ou seja, não precisa ter cargo público, ser político ou pertencer a um grupo específico. Basta ser cidadão brasileiro para ter direito de apresentar denúncia caso seja evidenciado, claro, o cometimento dos crimes de responsabilidade que apresentamos no vídeo anterior e que estão elencados no artigo 39 da Lei do Impeachment. Essa possibilidade de qualquer cidadão ter direito de denunciar altas autoridades é o reforço do que costumam chamar ali no âmbito do direito brasileiro de princípio da denunciabilidade popular, que é fundamentado na própria Constituição Federal e na ideia de participação popular na defesa do interesse público. É a Constituição Federal que garante a participação do cidadão brasileiro na fiscalização e controles dos atos do poder público. E isso tem como objetivo evitar abusos e eventuais, vamos dizer, irregularidades na atuação dos agentes públicos. Muito bem, está claro que todo cidadão tem direito de apresentar denúncia contra ministros do STF. Mas para onde ou para quem essa denúncia deve ser encaminhada? Ao Senado Federal, porque é o Poder Legislativo o responsável de processar e julgar essas autoridades em caso de crime de responsabilidade. E como isso deve ser feito? Você ou eu poderíamos, de repente, do nada, ir ao Senado e protocolar um pedido de abertura de processo contra o ministro só porque a gente não gosta dele, por exemplo? Claro que não. O pedido deve ser feito por escrito e acompanhado de provas documentais, ou pelo menos indicação de provas testemunhais ou materiais de que o ministro tenha cometido aqueles crimes ou aquele crime pelo qual você quer denunciá-lo. Em outras palavras, você deve fazer a denúncia e entregar, junto com ela, as provas que a fundamentem, porque, do contrário, quem pode enfrentar um processo é você por denunciação caluniosa. Não é porque qualquer cidadão tem direito de denunciar que você ou eu poderemos fazer isso por qualquer motivo, ou até sem motivo. Não esqueça que seria uma denúncia contra um membro da mais alta instância da justiça brasileira, e que isso não é brincadeira. Quer denunciar? Averigue se a pessoa cometeu algum dos crimes que apresentamos no vídeo anterior.
Constatou que sim, que foi cometido um desses crimes, o próximo passo é verificar se você tem provas disso. Se tiver as provas, dirija-se ao Senado e apresente a sua representação contra o ministro. Se você não tiver provas, nem tente, porque as consequências podem ser traumáticas para você. Beleza? No próximo vídeo, vamos explicar como deve ser o andamento do processo no Senado, uma vez recebida a denúncia contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.